Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer Tereza Leitão, deputada estadual e uma das grandes figuras da política pernambucana. Essa família Leitão, né? Tem o presidente da CEP, Ricardo Leitão, e tem o Paulo André, jornalista. E tem você. O único que deu para se candidatar foi você, não foi, Tereza? Os homens... Não, os homens sempre tiveram uma atuação política, que é uma tradição também da nossa família, sempre acompanhar a política mais ampla, mas para a disputa eleitoral eu sou a primeira e, por enquanto, a única. E como foi que a política entrou na sua vida? Olha, eu conheci a política, posso dizer isso, na minha sala de aula. Eu sou professora de formação, de ofício, eu sou pedagoga. Aí iniciei minha carreira como professora de pré-escolar, pequenininhos. A gente chamava Jardim de Infância. Passei 10 anos... Mas eram danadinhos, não eram? Eram, mas é muito bom, viu? É bom, 4, né? 5, 6 anos, é uma maravilha, é uma maravilha. Depois fui orientadora educacional, coordenadora pedagógica, né? Passei por todos os níveis da educação básica, desde a educação infantil, fundamental e médio. Aprendi muito. E você, como coordenadora, tem que ter uma visão mais ampla do processo pedagógico e, evidentemente, ter uma posição político-pedagógica. E aí, na sala de aula, eu conheci o sindicato. Foi minha primeira entrada na vida pública e política, né? Foi através do movimento sindical. Cheguei a presidir o Sintep por 3 vezes, fui dirigente nacional da Confederação dos Trabalhadores em Educação e conheci a prática do meu partido também, conheci muitos petistas nessa prática militante. Terminei em 2000 me filiando ao Partido dos Trabalhadores e em 2002 tive a minha primeira candidatura exitosa, né? E até sempre aqui, no PT? Sempre no PT, nunca mudei de partido. Mas na sua atividade na Assembleia, prioridade número 1 é educação? Educação, por conta da minha vivência, da minha experiência e pelo meu entendimento, João, de que educação é uma política estruturante da sociedade. Ela emancipa, ela abre novos horizontes, ela se comunica com outras políticas de inserção social, de preparação para o trabalho, de formação da cidadania. Uma sociedade educada, nesse sentido formal, de direito à escola, é uma sociedade que tem patamares civilizatórios realmente muito melhores, de democracia, de participação. Vamos começar com as saias justas. Esse novo projeto do governo federal, das pessoas aprenderem em casa, é bom ou é ruim esse projeto? Ele é ruim e é inconstitucional, a meu ver. Ele fere frontalmente o artigo 205 da Constituição, que diz que a educação é dever do Estado, da família, direito de todos e de todas, e deve ser ofertada mediante regulamentação e processos de convivência. Como é que em casa você vai poder fazer isso? Isso esvazia a escola, que é um direito. João, para algumas crianças de periferia, a escola é o único equipamento cultural disponível. E você vai aprofundar as desigualdades. Até para comer também, né? Até para comer também. A merenda escolar, em muitos casos, é a principal refeição de algumas crianças. Então, é um desnível. Quem é que vai promover essa educação? São os pais, é um professor particular, e você retira também da criança o direito a uma convivência, ao contraditório, à diversidade. Eu espero que a gente consiga derrubar isso no Senado. Foi aprovado com larga margem na Câmara de Deputados, mas ainda vai para o Senado e ainda vai ser preciso uma regulamentação. Eu espero que a gente, na realidade brasileira, é um desserviço à escola, é um desserviço à valorização profissional e o próprio direito de estudar, de conviver, como dizia Paulo Freire, né? A escola é um ambiente de convivência, principalmente. É ali que a gente vai construindo o conhecimento. Ô, Tereza, o que é que você, como educadora, entende essa situação do governo Bolsonaro? Vários ministros da educação, cada um pior do que o outro.
o outro entrou na roubalheira com os pastores, uma coisa direitinho. E agora vem um que ninguém sabe quem é. Ele foi para a comissão do Senado, só deu vexame. A educação do Brasil está sofrendo demais nesses 4 anos, né? Muito, muito. É uma das áreas onde o desserviço, o desgoverno de Bolsonaro tem prejudicado por vários aspectos. Este é um. Acho que vamos no 5º ou 6º ministro. Ninguém se lembra de algum que tenha feito alguma coisa positiva para a educação. Nada. E o governo pegou, pronto, um Plano Nacional de Educação, aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional, sem vetos, sancionado sem vetos pela presidenta Dilma, com tudo que era necessário fazer, com a legitimidade social imensa, porque esse plano veio de conferências municipais, estaduais e uma grande conferência nacional. Era só encaminhar. Podia fazer um ajuste aqui, outro ali, compete ao governo, ele tem direito de fazer isso, mas a estrutura das metas, das estratégias, estava tudo lá, está tudo lá ainda, mas ele engavetou esse plano. E aí começou essas políticas fragmentadas, um corte orçamentário imenso, desde a educação básica, a educação infantil, até as universidades. Não existe mais pesquisa, João, no Brasil. É uma fuga de cérebros, porque aqui não tem mais. Não tem condição, não tem bolsa, não tem pesquisa, não tem ciência. A gente está perdendo intelectuais, a gente está perdendo cientistas que vão para fora do Brasil para fazer alguma coisa das suas pesquisas. Teve essa parte crucial de cortes orçamentários, uma perseguição ideológica enorme, enorme. A escola sem partido é uma escola de um partido só. Uma perseguição ideológica, uma disputa ideológica. A única coisa que a gente pode dizer que foi feita é o que a lei manda, o reajuste do piso salarial, a atualização do piso, que ele passou 1 ano sem fazer, o ano passado não fez, esse ano teve que fazer. É a única coisa que ele tem a mostrar que não é um favor, porque a lei determina que todo ano o piso salarial do magistério seja atualizado conforme os critérios da própria lei. Então, Agora, fora Tereza, isso, é só desmantê-lo. Você tem que convir que o professor brasileiro é muito mal remunerado, né? Enquanto em outros países civilizados o professor é levado em conta, tem um salário decente, aqui realmente o professor é tratado em segundo plano, né? Depois dessa aprovação nos governos do PT, do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que agora faz parte da Constituição. Ele era uma medida transitória, durou 10 anos e o ano passado nós conseguimos trazer para o âmbito da Constituição, que Bolsonaro não queria, quase que veta. Por dentro do Fundeb, a instituição do piso melhorou um pouco, mas o piso tem que ser, conforme diz a lei, incorporado à carreira. E aí muitas administrações pagam o piso, que hoje é de R$ 3.800 e poucos reais para uma jornada de 40 horas semanais, mas não desenvolvem a carreira a partir desse patamar do piso. Então é uma situação ainda melhor do que há anos atrás, mas ainda muito limitada, o que leva aos professores a procurarem mais de uma rede de ensino, que o professor pode acumular, né, como cargo público, ou ir para a iniciativa privada. Então, um professor, João, com uma carga de mais de 40 horas semanais, ele se cansa, se exaure, e a gente tem na categoria muita gente exaurida, porque é uma profissão apaixonante, sem sombra de dúvida, é apaixonante, mas ela é desgastante também, pelas condições de trabalho, pela nova relação que a juventude tem com a escola, tem que estar em constante atualização, inclusive. Ô, Tereza, juntamente com a educação, outro setor muito importante que foi colocado no fundo do poço é a cultura, né? Cultura e educação, para esse governo, é zero, né? Duas coisas básicas, né? Básica, né? Porque cultura tem muito a ver com a identidade de um povo. E veja os 2 movimentos que Bolsonaro fez. Vetou a Lei Aldir Blanc e vetou a Lei Paulo Gustavo. Então, o movimento cultural, a cadeia produtiva da cultura foi muito penalizada na pandemia.
muito penalizada. Essas duas leis vieram para sanar essas dificuldades durante a pandemia e depois se constituírem como políticas mais permanentes. Ele vetou todas as duas. Então é um anticultural. Bolsonaro é um anti-educação e um anticultural. Tereza, você vai ter saudade da Assembleia? Gosta do trabalho da Assembleia? Eu gosto do trabalho da Assembleia. Eu estou concluindo o meu 5º mandato consecutivo. Tive a alegria de ser eleita para a mesa diretora. A única vez que eu disputei a 3ª secretaria foi no início dessa legislatura, no primeiro biênio. Eu tive a alegria de ter a unanimidade dos votos dos meus colegas, João. Isso já aconteceu com outros, mas não é comum. E você sabe que eu sou uma pessoa que tem posições, às vezes agrado, às vezes desagrado. Mas isso para mim foi muito emblemático, sabe? E o buraco frio? Vai ter saudade do buraco frio? Ali sim, é ali o é que dá maior saudade. ângulo de fofoca do Estado, é o buraco frio. É onde se resolve muita coisa também, né? Não entra ninguém, só entra os deputados. Então eu vou ter saudade. Eu fiz boas amizades, independente de partido político. Aprendi muito. Eu cheguei na Assembleia saída do sindicato. É uma realidade totalmente diferente. Né? A minha experiência me valeu muito, é claro. As minhas bandeiras de educação, de juventude, de defesa do direito das mulheres me valeram muito, mas eu aprendi muito também. Fiz boas amizades e respeito muito todos os meus colegas, independente de coloração partidária, e me sinto também respeitada e acolhida. E querida, porque realmente você é uma figura muito querida na Assembleia. Obrigada, né? sou. Eu tenho que dizer que sou, sem nenhuma presunção, com muita gratidão. Agora, para quem vão ser os votos para deputado estadual? Olha, como eu estou na condição de senadora, eu vou ter que apoiar muita gente, todo mundo da frente, todo mundo da minha federação, não é? Eu não posso ter um candidato que eu diga que seja prioritário. O meu segmento, que me elegeu desde a primeira vez, deve ter um candidato, sim, para levantar essa bandeira da educação, para continuar esse trabalho. Acredito que a gente está na federação com uma chapa muito boa, e a própria Frente Popular também, e está conseguindo conjugar candidatos experientes de vários mandatos e uma boa renovação. Eu acho que isso é muito bom para a política, porque você faz uma transição com segurança, né? Com pessoas que têm, apesar de estarem sendo candidatas pela primeira vez, mas são pessoas que têm um legado, têm um trabalho e a experiência que é sempre muito bem-vinda, né, na política. E a educação não pode deixar de ter uma representante do seu nível na Assembleia Legislativa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a deputada Tereza Leitão. Tereza Leitão, por que você não aceitou ser vice-governadora? Era um nome que era certo na Frente Popular. Por que você não aceitou ser vice-governadora? Não foi uma questão pessoal. E quero lhe dizer que se eu não tivesse sido, se o PT não tivesse ficado na vice, né, não sairíamos da frente. Essa é uma primeira posição. O PT desenvolveu um raciocínio, em conjunto com o presidente Lula, de que o lugar ideal para defender o nosso palanque, vincular o nosso palanque ao apoio do presidente Lula, que este é o palanque do presidente Lula, o melhor local era o Senado. Esse foi um primeiro passo, né? Explicamos isso, não desdenhamos da posição da vice. Se fosse impossível, absolutamente intransponível isto, nós teríamos um outro nome para vice, porque eu estava candidata a deputada federal, com chances, né? Ia trabalhar muito, como vou trabalhar muito para a posição que eu estou agora para o Senado, mas era mais viável. E eu expliquei isso tanto a Danilo quanto ao governador Paulo Câmara, debatemos muito no PT, não era diminuindo o cargo de vice, absolutamente, mas era para contribuir melhor. Aí eu achei que, se não fosse possível para o Senado, um outro nome do PT poderia compor essa posição de vice e eu seguiria com a minha campanha de deputada federal. Acho que a escolha, o desenho, não é,
que depois a própria Frente Popular se convenceu de que era melhor o PT no Senado. Não necessariamente Tereza no Senado, mas o PT no Senado. Esse foi o primeiro movimento. Depois viemos para a escolha do nome. Havia um desejo de vários segmentos da frente de que fosse o nome de uma mulher, né? E eu acho que esse nome casa bem com uma das coisas que vai ser o eixo estruturador da nossa campanha, que é a educação. O próprio Danilo Cabral foi secretário de Educação, ele já indicou que esta será uma prioridade e no programa será um dos eixos estruturadores, a se comunicar com outras políticas. Eu acho que é importante, vou tentar desempenhar essa tarefa com todo o rigor militante, com toda a tranquilidade, para também fazer jus a essa indicação que me honra muito. E Humberto Costa? Humberto Costa ainda hoje é a grande liderança do PT em Pernambuco, né? Ele ainda é. Eu acho que ele construiu isso ao longo de toda a sua vida partidária. É uma pessoa que tem algumas divergências, eu tenho também algumas divergências com ele, mas a gente não pode negar que Humberto também nunca saiu do PT. Ele enfrentou bons momentos, maus momentos, foi muitas vezes candidato sabendo que não havia possibilidade de vitória, cumpriu muitas tarefas no PT e acho que continua essa grande liderança. É claro que vai haver uma renovação, que há sempre uma renovação, e eu acho que isso é bom. O PT tem esse diferencial, João. O PT não é um partido de uma pessoa só. O Humberto leva muito essa fama, mas é muito mais fama do que realidade. Depois é o seguinte, Humberto Costa é meu colega e dos seus irmãos, é jornalista. É jornalista, é médico e jornalista. Psiquiatra, cuida de doido, então ele tem uma clientela interessante. Ele é psiquiatra e é jornalista. Ele como psiquiatra, ele faz a defesa de uma linha muito importante. Uma das linhas que ele defende é a luta antimanicomial, que é muito importante. Ele foi um dos fundadores do SUS, lá quando estava se discutindo na reforma sanitária, ele participou efetivamente. Ele tem um grupo muito forte nessa área também, da saúde, desde a reforma sanitária e da construção do SUS. Como toda grande liderança, tem suas polêmicas, tem seus afetos e desafetos, mas hoje no PT, João, a gente vive um momento de muita unidade. De muita unidade. Não, e uma coisa interessante, né? Foi o PT do Recife que criou o SAMU. Exatamente. Quando ele era secretário da prefeitura. Quando ele foi secretário e depois ele levou essa proposta quando ele foi ministro da Saúde. E a proposta se expandiu pelo Brasil inteiro. Ele tem serviços prestados ao PT, tem reconhecimento. Agora, toda grande liderança também tem suas polêmicas, não é? Houve muito embate envolvendo o nome dele, mas eu acho que hoje, diante da responsabilidade que nós temos com a eleição de Lula, diante da resposta que a gente precisa dar ao Brasil perante esse desgoverno que está ocorrendo, o PT de Pernambuco tem feito um esforço muito grande com a participação dele de ter uma unidade. De ter uma unidade e marchar com essa unidade. Tereza, você já comprou a bota de 7 léguas para percorrer o estado todo? Já. Estou de saltinho aqui em homenagem ao seu programa. Mas tá andando com a tênisinho. bota das 7 léguas, né? Esse final de semana foi puxado. A gente teve atividades institucionais, né, do projeto Retomada. Tivemos atividades da frente, 2 atividades da frente. Eu ainda estiquei sábado e domingo com plenários do PT. Uma em Garanhuns e a outra em Serra Talhada. Então, daqui para outubro vai ser só trabalho, né? Só trabalho. E como eu disse no meu discurso, sebo nas canelas. Como é? Sebo nas canelas. Sebo nas canelas e com a bota de 7 léguas. E com a bota de 7 léguas nós vamos longe, não vamos não? A prioridade do novo governo é também a educação de Danilo? É também a educação. Ele já colocou isso. Ele apresentou uma proposta, a primeira que ele apresentou não diz respeito diretamente à educação, mas é uma coisa que para nós educadoras é muito cara. Ele apresentou lá em Arco Verde a proposta
de que a composição do governo, a configuração administrativa do governo vai ser paritária. Metade homem, metade mulher. Nós trabalhamos isso na educação, porque somos uma categoria Está copiando o João Campos. Agora, João Campos acabou, agora a maioria é mulher, tem poucos homens. Pronto. O homem não tem vez com o João Campos. Na educação, nós somos 83% de mulheres. A base e os cargos intermediários de comando, mas temos poucas secretárias de educação no Estado e temos muitas secretárias municipais. Nós temos uma tese que trabalhamos na escola igualitária, da educação não sexista. Então, isso para nós da educação não é uma coisa diretamente vinculada à política educacional, mas termina sendo, porque é uma forma também educativa de você trabalhar a igualdade entre homens e mulheres. Foi a primeira proposta apresentada sábado passado, antes do Fórum de Gestoras, mulheres, né? De coordenadoria, secretarias de mulheres, foi muito bonito também. Então, acho que isso é importante. Mas, fora isso, há também essa estrutura que está sendo colocada, trabalhada, da parte da valorização profissional. A gente já inicia nesse próximo semestre, a comissão de reformulação do plano de cargos e carreiras da educação. O plano é de 98, não havia piso naquela época. Houve também outras leis que trouxeram novos cargos para a educação, isso tem que ser adequado ao novo plano. E a proposta de escola em tempo integral, que está quase universalizada. A gente não pode dispensar as escolas regulares por conta dos alunos trabalhadores. É preciso deixar essas escolas. Recentemente foi aprovada agora, ainda no governo Paulo Câmara, um olhar diferenciado para as escolas quilombolas, em áreas, né, remanescentes e regulamentadas como quilombo. Então, tem uma série de coisas que a gente vai ajustar na proposta de governo, tendo essa prioridade. A proposta de governo já começou a ser formulada, já tem uma parte da coordenação indicada, e acho que isso vai ajudar bastante a campanha da frente, porque ela precisa, quem está no governo é vidraça, né? Então, a gente precisa mostrar o que foi feito, reconhecer os limites e já apresentar uma formulação de proposta de governo que agregue o movimento que é feito das pessoas e as propostas propriamente ditas, do ponto de vista técnico, organizativo. E acho que está animando bastante as pessoas, viu? Tem muita gente interessada em participar. Olha, o PT tem uma figura que é fantástica na área da educação, Fernando Haddad. Sim. Vai usar? Claro, vai ser o próximo governador de São Paulo, se Deus quiser, né? Haddad foi o mais longevo ministro da Educação dos nossos governos. Revolucionou em muitos aspectos. Algumas propostas do Ministério da Educação são de âmbito federal, a gente não pode trazer para cá, mas a gente pode fazer o vínculo e algumas a gente pode trazer para cá. Você falou aí da corrupção do governo Bolsonaro no Ministério da Educação. Logo depois daquela compra de emendas, né, a peso de ouro, literalmente, não é, com barras de ouro, nós tivemos uma corrupção grande em um dos programas mais bonitos e que se vincula aos estados e municípios, que é o Caminho da Escola. Aqueles ônibus escolares que são do governo federal, mas é em convênio, através do FNDE, com os governos estaduais e municipais. Então, aquilo vai ter que ser revisto. A gente, quando Danilo era secretário, nós participamos da entrega desses ônibus aqui, ainda no governo Eduardo, e é uma proposta muito interessante, sobretudo para as áreas rurais dos municípios. Não superfaturados como esses agora, não, né? Claro que não. Tudo esses direitinho, agora, tudo dentro da lei e da ética. Mas é um trabalho importante. Agora, voltando, Tereza, ao início você falou da sua carreira. Eu li outro dia um trabalho de cientistas de vários países, de que é fundamental para a vida de uma pessoa o que ela aprende entre 0, 3 anos e 6 anos. Você concorda com isso? Concordo. É quando todo o sistema neurológico, todo o sistema de cognição
está mais aberto, não é, a receber as influências externas. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado para não haver traumas nesse período, porque a criança ela adere a tudo que vem de fora, né? É claro que não se estanca ali. A gente continua e pode continuar desenvolvendo outras habilidades até a morte, né? É como o pessoal de educação de jovens e adultos diz: educação é um direito do berço ao túmulo até a morte, porque é um processo permanente. E se a gente está aberto a novas aprendizagens, e a escola tem esse desafio. Agora, o sistema cognitivo é que é muito forte o seu desenvolvimento nesse período. É uma área da psicologia, né, que estuda isso e que nos ajuda bastante, né? Principalmente no meu caso, né, que trabalhei com crianças de 3, 4, 5, 6 anos no meu início de carreira. E para terminar, Tereza, diga aqui para o pernambucano por que ele deve votar em Tereza Leitão para senadora. Primeiro, nós podemos ter a oportunidade de eleger a primeira mulher senadora da República pelo estado de Pernambuco. Uma mulher, modesta à parte, que procurou na sua vida política trilhar os caminhos da ética, da combatividade e da coerência. Uma mulher que está neste palanque representando o presidente Lula. É muita responsabilidade, mas também motivo de muito orgulho dizer que eu sou a senadora de Lula, sou a senadora do PT, vou ser a senadora da Frente Popular e quero ser a senadora de todo o povo pernambucano. A minha história é de muito trabalho, de muita dedicação, e é essa história que eu levarei para o Senado da República no ano do bicentenário da independência do Brasil. Sejamos mulheres independentes, autônomas e desempenhando um papel importante na defesa da democracia. Nós queremos agradecer a Tereza. Já viram que ela está preparadíssima para representar Pernambuco no Senado. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.